Quantas vezes você já disse para si mesmo, hoje vai ser diferente? Você acorda motivado, faz planos, promete que vai começar o que precisa ser feito, mas de repente, uma notificação, uma distração, uma pequena pausa, e quando percebe, o dia acabou. A sensação é de culpa, de impotência. Você quer mudar, mas parece que sempre acaba voltando ao mesmo ponto. A procrastinação não é apenas falta de disciplina. Ela é um reflexo de algo mais profundo, de como você lida com o tempo, com suas emoções e com a sua própria mente. E é aqui que o estoicismo entra. Não como uma filosofia antiga e distante, mas como uma ferramenta prática para viver e agir com propósito. Hoje você vai entender como os ensinamentos estoicos podem te ajudar a vencer a procrastinação de verdade, sem frases motivacionais vazias, sem técnicas milagrosas, mas com claridade, consciência e ação. A primeira coisa que precisamos aceitar é que a procrastinação não é preguiça. Ela é fuga, fuga do desconforto, fuga da incerteza, fuga daquilo que exige mais de nós do que estamos prontos a dar. Epicteto dizia, o que perturba o ser humano não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. Você não adia uma tarefa porque ela é difícil. Você a adia porque acredita que ela é dolorosa, cansativa, entediante. E o cérebro, programado para buscar prazer imediato, procura qualquer rota de escape. Mas o estoico sabe que o desconforto é o caminho. Sêneca escreveu, nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. A procrastinação é o sintoma de quem perdeu o norte, de quem age sem clareza, sem propósito. O estoicismo nos convida a resgatar essa direção, a agir de acordo com o que é essencial, não com o que é confortável. Marco Aurélio dizia em suas meditações, você vive como se tivesse 1000 anos, mas o tempo escapa e você perde o que tem de mais precioso, o agora. Procrastinar é acreditar que haverá um momento melhor para começar, mas esse momento não existe. A filosofia estoica nos ensina a distinguir entre o que controlamos e o que não controlamos. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. Tudo o que temos é este instante. Quando você entende isso profundamente, percebe o absurdo de adiar a vida. O estoico age agora. Não porque tem vontade, mas porque entende que a ação é o único lugar onde a vida realmente acontece. Sêneca alertava, enquanto adiamos, a vida passa. Cada minuto gasto na indecisão é um minuto a menos de existência real. O estoico não espera pela motivação, ele age por princípio. Os estoicos acreditavam que agir com virtude é o propósito supremo da vida, e virtude para eles significa agir de acordo com a razão. Quando você sabe o que deve ser feito e mesmo assim não faz, você está em conflito com a própria natureza racional. Epicteto dizia, o que você deve fazer, faça, o resto, aceite. Essa frase simples pode mudar tudo, porque cada vez que você age, mesmo sem vontade, está treinando sua mente a ser mais forte que o impulso. A procrastinação é alimentada pela emoção. A produtividade estoica é guiada pela razão e pelo dever. Não se trata de eliminar emoções, mas de não ser escravo delas. Um dos motivos mais comuns da procrastinação é a confusão mental. Muitas vezes, você não começa porque não sabe por onde começar. Os estoicos ensinavam a dividir o grande em partes pequenas. Marco Aurélio aconselhava, não deixe que a grandeza da tarefa te intimide. Divida-a em etapas e avance pouco a pouco. Esse é um exercício estoico de racionalização. Em vez de olhar o todo com medo, olhe a próxima ação. Quer escrever um livro? Comece escrevendo uma frase. Quer mudar de vida? Comece mudando um hábito. O progresso estoico é incremental, constante e consciente. O que importa não é a velocidade, é a direção. Sabe o que realmente paralisa? Não é a tarefa,
é o que sentimos antes dela: ansiedade, dúvida, desconforto. Mas Sêneca ensinava que o sofrimento é maior na imaginação do que na realidade. A mente cria monstros antes de cada ação, e quando finalmente agimos, percebemos que não eram tão grandes assim. O estoicismo nos convida a observar essas sensações sem se identificar com elas. Quando a vontade de adiar surgir, pergunte-se: essa sensação me define ou apenas está passando? Respire, observe o desconforto e haja mesmo assim. A verdadeira liberdade para os estoicos não é fazer o que se quer, mas fazer o que se deve, mesmo quando não se quer. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo, não para publicar, mas para se lembrar de quem queria ser. Essa prática é poderosa. Chama-se autoexame ou reflexão diária estoica. Todos os dias, ao acordar, pergunte-se: qual é a ação mais importante que posso fazer hoje? E à noite, questione: o que fiz bem? Onde fui fraco? O que posso melhorar amanhã? Isso não é autojulgamento, é autodireção. A disciplina nasce do hábito de olhar para dentro com honestidade, porque a procrastinação prospera na distração, mas ela morre na consciência. Sêneca dizia: a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. Se há um conceito que corta a procrastinação pela raiz, é o memento mori, a lembrança da morte. Pode parecer sombrio, mas para os estoicos é libertador. Epicteto dizia: deixa a morte e o exílio à porta, e nada te impedirá de agir. Lembrar da finitude não é ser pessimista, é ser consciente de que o tempo é o recurso mais valioso que temos. Cada momento adiado é um momento que nunca voltará. E quando você compreende isso, agir se torna um ato de gratidão pela vida. O estoico não desperdiça o presente esperando o futuro. Ele vive e age agora. Vivemos em uma cultura que idolatra a motivação, mas o estoicismo ensina o oposto. A disciplina é o que liberta. Marco Aurélio não governou um império porque estava inspirado todos os dias. Ele fazia o que precisava ser feito porque era o que a razão exigia. Epicteto dizia: nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo. Ser senhor de si mesmo é fazer o que precisa ser feito, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem vontade. Porque o estoico entende que o prazer vem depois da ação, não antes. A verdadeira produtividade não é fazer muito, é fazer o que importa, consistentemente. O estoicismo também ensina o valor do silêncio interior. A mente dispersa é terreno fértil para a procrastinação. Sêneca dizia: nenhum homem é capaz de focar se é escravo de 1000 pensamentos. Por isso, pratique o que os estoicos chamavam de atenção plena racional, um estado em que você está totalmente presente no que faz. Desligue o excesso, feche abas mentais. Faça uma coisa de cada vez, com intenção. A produtividade estoica é silenciosa. Não é sobre parecer ocupado, é sobre estar inteiro naquilo que faz. Nem todo dia será grandioso, nem toda tarefa será concluída. E está tudo bem. Os estoicos não buscavam perfeição, buscavam consistência. Epicteto dizia: não exija que os eventos aconteçam como você deseja. Deseje que aconteçam como devem acontecer, e sua vida será tranquila. Aplicado à produtividade, isso significa: aceite os dias em que você não consegue fazer tudo, mas nunca aceite parar completamente. Um passo curto ainda é progresso. Um pequeno avanço ainda é vitória. O estoico não se cobra por ser impecável, mas se compromete a não desistir. O segredo final do estoicismo para vencer a procrastinação não está em técnicas, mas em propósito. Quando a ação tem sentido, a resistência enfraquece. Sêneca dizia: quem tem um porquê suporta qualquer como. Pergunte-se: por que você quer ser mais produtivo? O que está em jogo? O que a sua ação representa? Se a resposta for apenas para ter sucesso, talvez você nunca encontre energia o suficiente.
Mas se for para viver de acordo com a minha natureza racional, para honrar meu tempo, para me tornar útil ao mundo, então o sentido substitui a motivação. E o que nasce do sentido não depende de vontade, depende de decisão. O estoicismo é uma filosofia de ação. Não basta ler, refletir ou se inspirar. É preciso agir. Epicteto terminava suas aulas dizendo aos alunos: não me elogiem, pratiquem. Essa é a essência. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais clareza, mais consciência, mais compromisso com o que está sob seu controle. Procrastinar é viver como se tivesse tempo infinito. Ser estoico é agir como se cada momento fosse o último. E se você começar agora, perceberá que a disciplina não é um fardo. É o caminho para a liberdade. Se essa mensagem fez sentido para você, se você quer continuar aprendendo como aplicar o estoicismo na vida real, então inscreva-se agora no Estúdio Estoico. Aqui, cada vídeo é um lembrete de que a filosofia não é algo que se lê, é algo que se vive. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que anda travado pela procrastinação e lembre-se, o estoico não espera o momento certo, ele o cria. Estúdio Estoico, a filosofia que ensina a agir.